Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. As primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro, os grandes jornais americanos e europeus, inclusive, mostram a confusão provocada pelas primeiras horas do governo Trump. Trump está cumprindo grande parte das suas promessas de campanha, mesmo as mais absurdas, e está, com isso, surpreendendo os jornalistas que não acreditavam, simplesmente não acreditavam que ele poderia pelo menos iniciar o seu governo com um ritmo tão veloz, assinando decretos aos magotes e criando situações incríveis e mais, temores muito grandes, inclusive no Brasil. Alguns dignatários estrangeiros respondem, outros aderem. Há um grupo de jornalistas que costuma analisar a imprensa americana que acha que os jornais dos Estados Unidos, a grande imprensa americana, se ajoelhou aos pés de Trump em face das reações que eles consideram tímidas às ações, algumas delas tresloucadas, do novo presidente americano. Então tem coisas muito graves e o fato é o seguinte, não se sabe ainda exatamente, ele avançou um pouco, mas não se sabe exatamente o que vai presidir, quais os projetos que vão presidir o governo dele. Em algumas áreas, por exemplo, clima, relações com a ONU, enfim, migração, em algumas coisas a gente não só sabe, como já estamos observando as consequências de tudo isso. Relações exteriores, Brasil, ele, na verdade, pregou uma pouca importância do Brasil. Incluiu o Brasil naquela frase América Latina e Brasil precisam muito mais de nós do que nós deles. Não sei se isso é verdade ou não é, tem um pouquinho disso, mas que dói, quer dizer, é uma frase ofensiva que normalmente alguém que quer uma relação calma, tranquila, aquela coisa da diplomacia, onde as palavras servem para esconder os fatos, etc. Quem quer isso não pratica esse... E ele falou isso assinando aquela menina Krahenbuhl do Globo. Ele ia assinando aqueles decretos. Aquilo é decreto, né? Ordem executiva, não sei, é decreto, tem função de decreto. Ele só, claro, não pode assinar coisas inconstitucionais, mas ele assinou. Tem uma questão colocada nos Estados Unidos, que é essa questão de gênero, que atinge as comunidades LGBT americanas e que foi alvo de uma resposta de uma bispa ontem numa igreja e que levou o presidente a dizer que a cerimônia tinha sido boa, mas poderia ter sido melhor. Ela enfrentou, é uma bispa, não é católica, não. Como é o nome da igreja, da bispa? Episcopal, é uma religião importante nos Estados Unidos, episcopal, porque não tem bispa na igreja católica, ainda. Mas ela com aquela cara assim, suave e tal, ela implorou a ele um recuo nessa questão
LGBT, mostrando a gravidade da ação que ele tomou. É uma ação genérica, né, uma ação abrangente e que inclui pessoas, enfim. É um contravapor, né? O trem está andando assim, trem a vapor andando assim, aí o maquinista puxa uma alavanca e as rodas tendem ou começam a girar ao contrário. Não é isso que é contravapor, doutor Cássio, você que é engenheiro ferroviário? Não, ele não sabe, mas é isso, contravapor. Se não é, como diria o doutor Luiz Antônio, fica sendo. Bom, mas é isso mesmo, quer dizer, contravapor. Puxou uma alavanca, trem a vapor. Gira ao contrário para ajudar a brecar. Quer dizer, é uma coisa fora da expectativa. Olha aqui, vamos ver a confusão que esse homem está provocando no mundo. Tem duas coisas, não se sabe ainda exatamente o total, já está sendo desenhado em 2 dias. E algumas das medidas são inconstitucionais, né, totalmente inconstitucionais, e outras medidas vão acabar se virando contra os Estados Unidos. Tem gente que acha que vai haver um prejuízo aos americanos. Estadão. Agências de risco e bancos projetam taxas dos Estados Unidos ao Brasil. Ele está falando dos BRICS, que os BRICS querem criar uma outra moeda que não o dólar. O dólar é a moeda predominante no mundo, a moeda de troca. O pessoal sempre há tentativas de se confrontar com o dólar. O BRICS começou a fazer algumas relações, estabelecer relações comerciais com pagamentos em moedas internas do BRICS, moeda chinesa, etc., o que fere os brios e coloca em risco. É um comecinho que deixa o dólar, assusta o dólar. Assusta não que reduz o valor nem nada, mas pode ser um começo que alguém, especialmente a direita americana, considera perigoso. Então ele tem essa coisa que não é de estadista da vingança. Vou me vingar. E ele tem, né, esse rancor. Ele tem esse rancor. Não é uma coisa... Você pega um estadista calmo, pensa, consulta os grupos de assessores, os grupos de apoio, responde... as respostas sempre são não imediatas, daquele minuto. Tem essa coisa que a civilização alcançou. Ele não, ele entra de botina e às vezes não mede as consequências. E está muito forte, né? Está muito, muito forte. Ele tem maioria no Senado, maioria na Câmara, apoio de quem está começando a governar, uma coisa que chamam de submissão, não é tanto submissão, mas a imprensa americana está calminha com ele. De repente as coisas... vai haver reações. Não é assim que vão... A presidente mexicana deu respostas. A presidente mexicana age, a gente não conhece direito, ela é antiga na política do México, mas nova presidente. Ela deu algumas respostas muito... Ela está gozando, está soltando umas piadinhas em cima do Trump e está minimizando. E como tem gente no Brasil que minimiza essa visão dele e tudo. E o Lula está recolhido, e faz bem de ficar recolhido, porque ele apoiou,
achava que a Câmara ia ganhar, apoiou a Câmara, sempre falou mal do Trump, né? Até desnecessariamente, agrediu. Então, e o Trump é vingativo. Então, e aí tem lá o pessoal do Bolsonaro no ouvido dele, né? Então, vai devagar com o Trump. Então, a agência de risco e bancos já projetam taxas dos Estados Unidos ao Brasil. Ele anunciou taxas em produtos mexicanos e do Canadá já para 1º de fevereiro. É 25%, Luiz? Me dá uma espiada. Se é 25%, é 25%. Ou 10%. 25% mesmo. 25%. Ele vem, quer dizer, os produtos canadenses e mexicanos que forem importados para os Estados Unidos vão pagar uma taxa de 25%. Ele diz que ele prefere taxar produtos importados e liberar impostos para a população americana. É necessário saber que esses países também têm ida e volta nessa história. Não é tão simples assim, não é tão simples assim, e ele poderá também receber alguma coisa em troca desagradável para setores econômicos americanos. Quer dizer, você mete uma taxa dessa, quem importa é obrigado a aumentar o preço e, portanto, o produto passa a vender muito menos. É um prejuízo muito grande no caso do Brasil. Quer ver? Eu vou ler aqui o Estadão. Como consequência das declarações do presidente Donald Trump, agências de crédito e bancos começaram a projetar possíveis alíquotas e impacto de uma taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos, com provável desvalorização do real. A agência de classificação de risco Moody's calcula a tributação de 5%, a Moody's. Cada um dá o seu chute. Estimativas do Bradesco variam de 10% a 25%. Por isso que eu estava em dúvida. No caso de taxa de 10%, o impacto na balança comercial brasileira seria de 2 bilhões de dólares, cerca de 12 bilhões de reais por ano. No caso de 25%, iria a 5,5 bilhões de dólares, que representam em reais 33 bilhões. A tarifa para o Brasil, porém, ainda é uma incógnita. Na segunda-feira, Trump se queixou dos acordos comerciais com países membros do BRICS, Grupo de Nações, que inclui, entre outras, Brasil, Rússia, Índia, China, e a taxação sobre produtos de México e Canadá é dada como certa. Está de data marcada dia 1º de fevereiro agora. Está aqui, ó. Folha de São Paulo. Trump planeja retaliação a países que sobretaxam multinacionais. Brasil está entre as nações com imposto extra previsto e impacto que os Estados Unidos deixam de apoiar. Você vê, cada jornal aqui vai buscar... Olha o Globo. Efeito Trump corta recursos da saúde global e já afeta a COP brasileira. Os Estados Unidos não veem a COP. É evidente que não abandonaram o Clube de Paris, não querem saber de meio ambiente, querem explorar petróleo, né? Devem abandonar vão abandonar o carro elétrico, pelo menos é o que ele está dizendo. OMS perderá o maior financiador e vê ameaça à prevenção de doenças e a vacinas. Brasil estima impacto significativo na cúpula de Belém.
Aqui está o valor. Trump rompe com acordo global para imposto mínimo a multinacionais. Tá vendo? Quer dizer, ele vai... Eu não sei o que ele está fazendo agora. De repente as coisas mudam, né? Mudam contra a gente. Nunca, pelo menos a favor, está difícil. Bom, deixa eu colocar uma coisa que o Globo trouxe em destaque. O Lula, na reunião ministerial de ontem, andou soltando umas frases assim, dizendo assim, eu preciso fazer o meu sucessor, que deu a impressão a muita gente de que ele cogita, segundo o que ele expõe, segundo o que ele fala, cogita, talvez não participar da eleição de 2026, da qual ele é candidato do PT. Lula preocupa, é o título de alto de página do Globo. Lula preocupa PT e aliados ao cogitar não disputar a eleição. Eu não acredito. Eu acho que ele se sente muito atingido por ser candidato, ele vira um alvo, né? Talvez essa candidatura dele esteja prejudicando a sua gestão, etc. Talvez. Enfim, ele coloca uma questão que é possível, tudo é possível nesse caso. Ele não ser candidato, ele é um homem já idoso, a saúde dele é uma saúde que causa preocupações. Então, essas frases dele, quer ver? Lideranças petistas avaliam que caso Lula não saia candidato, será muito difícil atrair o centro para a aliança. Pronto, então é isso que eu queria colocar do Lula. E mais umas coisas de política nacional que é bom a gente acompanhar, porque essa história do Trump vai colocando uma nuvem de fumaça ante os nossos olhos e a gente vai esquecendo um pouco do governo Lula. Graças a Deus para ele, né? Ele não conseguiu fechar um novo ministério. Está tentando, está difícil, né? Partidos à esquerda, partidos divididos, o PT dividido, está difícil o PSD, todo mundo quer cargo, né? Não tem tanto cargo quanto os desejos por cargos. Então, ele está em dificuldades. Aí ficam, quando sai o ministério, da semana que vem, a outra semana, etc, etc. Deixa eu ver aqui. Campanha tentará conter fake news sobre o Pix. O Palácio do Planalto prepara uma campanha, a gente já sabe sobre o Pix. Eu vou repetir uma coisa que eu já disse, que não é ofensiva, é técnica. Você precisa ter, como vai ter o doutor Sidônio Palmeira, que é o novo ministro, eu chamo de doutor de brincadeira, nem sei se ele é doutor, aí o doutor Sidônio precisa de um produto para vender. Então, se você não tem um produto bom, se você tem um produto que o Lula mexe, volta, então você tem problemas. Os produtos vão passar por ele pode até criar algumas coisas. Então, essa parte da comunicação melhora. Agora, você olha 2 anos de governo Lula, fica difícil você imaginar que o governo está abafando, está cumprindo suas promessas e tudo. Olha aqui, tem uma coisa da segurança pública importante. Projeto antimáfia sai até março, diz secretário. Sai. Apareceu o doutor Lewandowski, o ministro Lewandowski apresentou um plano novo que seria mais palatável para os governadores. Os governadores continuam reclamando, porque o Lewandowski
mudou o plano, mas ainda eles acham que é uma interferência. Eles acham o seguinte: eles ficam com a administração das polícias, mas a área de operações vai ser dominada pelo governo federal, o que os governadores não toleram. Deixa eu voltar para uma coisa aqui, que eu lembrei agora que eu disse que ia falar e não falei. Os governadores de 22 estados americanos vão à justiça após decreto que tira a cidadania de filhos ilegais. Isso, eu estou voltando ao Trump, não vou, a gente vai e volta. Conversa de bar é assim. O Trump pega filhos de ilegais nascidos nos Estados Unidos e tira a cidadania deles. Isso é contra um tal artigo 14 da Constituição americana, que já foi submetido ao Supremo Tribunal americano, que já está consagrado, que está em vigência há 150 anos. Isso vai voltar. 22 estados vão à justiça. E olha, são americanos, gente, não conhecem outra coisa. São filhos como muitos de nós que nascemos. Eu sou filho de russo, nascido no Brasil. Que história é essa? Quer dizer, isso já não é o campo da crueldade, né? O campo da crueldade, eu não sei se ele acha ou se ele finge achar que todo migrante é bandido e tal. Ele criou essa imagem e muitos americanos desinformados acreditam. Não pensa que os Estados Unidos é um poço de sabedoria. Não é, tem tudo que tem aqui, inclusive crimes e tal. Enfim, tem problemas graves. Deixa eu ver aqui. Trump ameaça dobrar imposto sobre empresas estrangeiras nos Estados Unidos. Olha, tem voltando à vaca fria aqui ao Brasil. Alimento caro é calcanhar de Aquiles do governo, diz ministro. Não precisava dizer, né, ministro? Declaração ocorre após pressão de Lula por plano para queda nos preços de itens. Vou fazer, a não ser que ele tabele, só se ele revogar a lei da oferta e da procura. Aí, né? Tem gente que quer revogar. Isso é da lei da oferta e da procura. Aí levanta aquele deputado e diz: então revoguemos essa lei. Velha piada. Então, imaginar que... é fogo, viu? É fogo. Tem coisa no Globo aqui. O Globo... Lá em Israel as coisas não estão bem lá. Israel resolveu agir na Cisjordânia. Vai para cima do Hamas na Cisjordânia. O governo lá não está combatendo como deveria combater o pessoal extremista que toma terras árabes na Cisjordânia. Que mais? E o general comandante do Exército se demitiu em face da falha na invasão do Hamas. Lembra? Ele se demitiu, ele vai ficar quanto for preciso. Novo chefe da SECOM recomenda comparações com o governo anterior. 2 anos depois, vai comparar o quê? Tá bom. Vai comparar tudo, cuidado, hein? Prazo de Rui Costa para iniciar reforma ministerial expira e Lula busca espaço para PSD e União Brasil. Viu aquilo que eu disse de maneira mais simples para você. Tem uma pesquisa da Ipsos aqui. País está na direção errada para 6 em cada 10 brasileiros. Então está aqui, ó. E aí tem os principais problemas do Brasil, segundo essa pesquisa Ipsos. Vamos ver quais são. Crime e violência, 41% acha que é o maior problema brasileiro.
Depois vem saúde, 38, pobreza e desigualdade, 37, corrupção, 27, que mais? Deixa eu ver aqui. Inflação, 26, educação, 23, impostos, 22, desemprego, 20, mudanças climáticas, 16 e ameaças ao meio ambiente, 15%. Você vê que essa coisa de ecologia que dizem que é o primeiro lugar, pelo menos essa pesquisa não traz isso à tona. O doutor Marçal nos pregou uma peça de novo. Ele é candidato a presidente da República, a presidente da ONU, a rei da Inglaterra, tudo o que você quiser. Ele é um cara inteligente, mas esperto demais. Capota, a esperteza dele capota tal a velocidade. Marçal não encontra republicano e posta vídeo antigo. Ex-coach estava em Washington, mas a gravação aconteceu na Flórida e não durante a posse, como sequência de posts sugere. Então, deram uma falsificadinha em vídeo compartilhado em suas redes sociais. Essa coisa da inteligência artificial, o Trump fala em investir 500 bilhões para evoluir, para dar um apoio à inteligência artificial. Tudo. Ontem foi nomeado uma figura interessante, competente do Itamaraty para para COP 30, que ela está complicando, né? É no Pará, a infraestrutura está capengando. André Correia do Lago é o nome. André Correia do Lago foi negociador-chefe do Brasil para a mudança do clima e para Rio +20 e comandava a Secretaria da Área no Itamaraty desde 2023. Experiência foi elogiada por organizações ambientais no Brasil. Correia do Lago, está aqui, gigante, né? Olha o tamanho dele. Ainda o fotógrafo fez um esforço. Está aqui a Marina e está aqui o Lula recebendo ontem essa figura. Se depender dele, olha, as coisas irão bem. Ele conhece a área, é um diplomata, né? Sabe como agir. Você pega um assessor de imprensa e coloca lá um intelectual. Ele tem uma outra visão da imprensa. Você coloca um político. Você tem que colocar alguém que conheça ou ter junto a essa pessoa alguém que conheça o setor. Nesse caso, o Correia do Lago é um diplomata, tem um comportamento de diplomata, preparadíssimo pelo Itamaraty. Saiba você que o Itamaraty tem a fama, que eu acho justificável, de ser um dos melhores serviços de diplomacia do mundo, e o Correia do Lago é uma estrela do Itamaraty. Agora, se você contrata alguém que não é do ramo, Ademar de Barros que dizia, não é do ramo, esse cara não é do ramo. O Brasil precisa de um gerente, ele dizia, e não... Hoje se faz uma revisão do Ademar, que tinha uma imagem péssima. Estados Unidos investirão 500 bi em inteligência artificial. Isso vai ajudar o mundo, não é só o Trump, não. Tem uma coisa aqui que é a coisa que a gente imaginava que ia acontecer. Crise no IBGE se agrava com protesto de servidores. Em carta aberta assinada por 136 funcionários das 3 principais diretorias da casa, gestão Postman é acusada de viés autoritário, político e midiático. 2 diretores já pediram demissão. Pronto. Claro que falta coisa. Combate às drogas, pode respingar nos vizinhos. O Globo hoje está lotado. Você vê que a gente esqueceu da Rússia e da guerra na Ucrânia. Agora, vamos ver o que vai acontecer, né? O Zelensky quer conversar
com o Trump está difícil. Todo mundo quer conversar com o Trump. Bom, vem aqui o café que todos nós tomamos, né? Bom dia, café. Arthur Antônio Névio Luvinali, Agostinho Souza, Lídia Machado, Gilberto Della Torre, Alcir Cândido, Mariano Reis, Simone Albeca, Euri Branger, Everaldo Marcolino, Denilson Soares, Antenor Curranen, desculpe, Antenor, aqui eu não estou conseguindo ler, não aprendi a decifrar hieróglifos ainda. Vou aprender. Vitória Dias, Mário Sérgio, de Brasilândia, Mato Grosso do Sul, Alexandre Aribe, de São Paulo, Álamo Aleixo, de Belo Horizonte, e Lucila Maria, de Curitiba. Ele sempre põe alguém do Paraná, porque ele é paranaense. Vai perceber. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Estaremos aqui amanhã vendo quais são as novas confusões do Trump. Calma, né? Calma. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.